Domingo, estamos no 22º domingo do tempo comum. Temos a continuação do texto do Evangelho do domingo passado, que forma uma unidade, portanto, na qual Jesus entra em diálogo com seus discípulos e também lhes dá um ensinamento muito importante, ensinamento central. Poderíamos dizer que está dividido em dois momentos, né? No domingo passado nós ouvimos que Jesus esclarecia aos discípulos as dúvidas a respeito da sua pessoa, da sua identidade, respondendo à pergunta de quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Quem é a pessoa de Jesus? O Senhor começa perguntando aos discípulos o que dizem por aí sobre o Filho do Homem, seja sobre Ele. Jesus primeiro quer saber a opinião pública, e a opinião pública, como nós vimos, é equivocada, né? O povo acreditava que Jesus era um grande profeta, um pregador, um taumaturgo, um homem importante, mas somente isso. E Jesus não é simplesmente um fazedor de milagres ou um taumaturgo. Jesus não é apenas um bom pregador, não era apenas um homem bom, que se comportava bem, que tinha uma vida exemplar. Jesus é o Filho do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, que assumiu a nossa natureza. Pedro entende essa realidade, iluminado pelo Espírito Santo. Por isso, quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde acertadamente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Dito isto, confessar a fé na divindade de Jesus, Pedro então, digamos assim, é promovido, né? Jesus o nomeia chefe de toda a igreja. Nada mal, né? Um cargo bastante importante. O nomeia como o primeiro chefe da sua igreja aqui na terra. E os seus sucessores também são esses líderes, que são os papas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e eu te darei a chave do reino dos céus. Até aqui, tudo 100% para São Pedro, né? São Pedro estava super bem, havia acertado na pergunta que Jesus havia feito, estava inspirado pelo Pai Eterno, acabava de ser nomeado chefe da igreja. Mas então Jesus passa para o segundo momento do seu ensinamento. Esclarecido quem é a pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus é pessoa divina, Ele é Deus, Deus que se fez homem. Maravilha. Até aqui os apóstolos aceitaram muito bem, creram no Senhor. Então vem um segundo momento no qual Jesus vai dar o ensinamento de qual é a missão de Jesus Cristo nessa terra. O que Jesus veio fazer de verdade? Qual é o centro da missão de Jesus nessa terra? E como consequência, qual deve ser o centro da missão dos seguidores de Jesus nessa terra? Aqui está o ensinamento do Evangelho de hoje. E é um ensinamento bastante duro e difícil de entender e de aceitar. Pedro, nessa segunda parte, ele reprova. Ele não consegue fazer o que Jesus desejava. Jesus diz, né? Qual é a sua missão? Ele começa a ensinar que o Filho do Homem deverá sofrer muito da parte dos anciãos, dos mestres da lei, deverá morrer para só ao terceiro dia ressuscitar. Esta é a missão central de Jesus Cristo nessa terra. Seu mistério pascal: paixão, morte e ressurreição. Este é o núcleo da missão de Jesus. E é, portanto, uma missão difícil, uma missão de sacrifício, uma missão de dor, uma missão de entrega.
Então Pedro reage de maneira muito humana, deixa de estar inspirado pelo Pai Eterno, então assume a sua natureza, que é uma natureza bastante fogosa e bastante atrevida, né? Vocês já notaram isso? São Pedro é um homem altamente atrevido, lançado, né? Que age às vezes até sem pensar, né? Você se lembra daquela outra passagem lá que Jesus espera os discípulos irem de barco pelo mar da Galileia, depois Jesus vai andando sobre as águas para se encontrar com eles? O que Pedro faz, né? Pedro fala assim: Senhor, se é tu mesmo que está vindo, faça com que eu vá caminhando sobre a água ao seu encontro. É um homem atrevido, né? E Jesus diz: vem. E Pedro foi e saiu do barco e andou lá alguns passos sobre a água. Estava dando tudo certo, depois acabou dando errado, porque ele ficou com medo, a fé vacilou e ele afundou, né? Nós já sabemos o que acontece depois. Nesse momento aqui, Pedro vai mais além, ele chega ao ápice do seu atrevimento, né? Jesus está ali dando um ensinamento solene, acaba de revelar que ele é o Filho de Deus, e Pedro interrompe: peraí, Senhor, só um momentinho aí. Não, vamos ali, vamos conversar ali no particular. Preciso conversar com o Senhor no particular. E leva Jesus à parte e começa a chamar a atenção de Jesus. Já pararam para pensar a cara de pau de São Pedro, né? É impressionante, né? Chamar Jesus à parte para dar, né, um esporro em Jesus, puxar a orelha dele. Pedro fez isso, mas fez com toda boa intenção, é claro. Senhor, que isso jamais te aconteça. Aí já estragou tudo, né? Jesus tinha acabado de falar: tu és Pedro, te darei as chaves do reino dos céus. Aí agora Jesus ficou irritado e disse para ele o quê? Vai para longe, Satanás. Forte, né? Palavras fortes de Jesus. Vade retro Satanás, em latim, né? São Bento pegou essa expressão e colocou na sua oração de exorcismo, né? Aquela que nós rezamos, aquela oraçãozinha pequena, bonita, em latim ela tem esta expressão também, né? Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux, vade retro Satana, nunquam suade mi vana, sunt male coelibas, ipsi venena bibas. Amém. Vade retro Satanás. Jesus diz isso para Pedro. Olha só, um apóstolo acabou de ser nomeado chefe da igreja e já deu essa mancada, né? Levou esse Hadouken de Jesus a queima-roupa, né? Sai daqui, Satanás, capeta, sai de perto de mim, né? Jesus fala essa palavra forte para Pedro com a intenção muito clara, porque o Senhor quer deixar claro esse ensinamento de que não é possível seguir a Jesus Cristo se tem medo da cruz, porque fugir da cruz não é a atitude própria de um cristão. Fugir da cruz é a atitude própria do Satanás, do diabo, do capeta. É o capeta que foge da cruz. A cruz ele não resiste, ele tem medo, tem ódio, tem inveja, tem todos os sentimentos negativos em relação à cruz. Por quê? Porque a cruz é o instrumento que Jesus escolheu para redimir a todos nós, para nos salvar. Pedro, depois dessa bronca que leva de Jesus, ele vai começar a entender, e vai levar ainda outras broncas mais fortes, né? Até chegar à maturidade da fé e se tornar um homem santo, um grande apóstolo, um verdadeiro líder da igreja, e vai morrer mártir, dando a sua vida por Cristo, e de fato imitando a Jesus na cruz. A cruz que ele queria evitar para Jesus, no final da sua vida ele assume para ele, e é crucificado, e dá a sua vida, e derrama o seu sangue,
e assim consagra a igreja de Roma como sede da igreja católica, sob o seu sangue. Mas demora para entender, né? É uma grande lição esta experiência de Pedro, porque nós também temos dificuldade de abraçar a cruz, não é verdade? A cruz é uma coisa difícil de aceitar. Mas, irmãos e irmãs, temos que nos convencer, não existe outro caminho. Depois que Jesus diz para Pedro, vade retro Satanás, o Senhor continua ensinando, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí está. Se queremos ser verdadeiros cristãos, temos que abraçar a cruz. Não adianta espernear, chorar, dar birra, sapatear. Às vezes a gente se comporta assim como crianças emburradas, crianças mimadas diante de Deus. E quando vem um sofrimento, quando vem um problema, nos comportamos como crianças mimadas, damos birra, emburramos com Deus, ficamos chateados, nos afastamos. Quando vem um sofrimento na nossa vida, às vezes a gente reage assim, não é? A gente se pergunta, mas por que eu? Se eu sou um católico bom, se eu vou na igreja, se eu rezo, se eu devolvo meu dízimo lá uma vez por ano ou duas mais ou menos, está valendo, né? Tinha que ser todo mês, mas umas 2 vezes. Sou até uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, e agora vem esse sofrimento, um parente que fica doente, um familiar que morre, o Covid que me pega, sei lá, problemas no trabalho, problemas familiares. E às vezes vem os problemas, a gente fica revoltado com Deus, se perguntando por que Deus está fazendo isso. Deus não me ama, Deus não olha para as minhas orações. Do que adianta ficar indo na igreja? E muitas pessoas, de fato, quando vem o sofrimento em suas vidas, se afastam da igreja, se afastam de Deus. Outros até começam a duvidar, será que Deus existe mesmo? Porque eu rezo e só acontece coisa ruim, como diz o ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pode acontecer com pessoas que trabalham aqui na nossa igreja, que de vez em quando vê assombração aqui. Não vou citar, né, nomes, porque eu não gosto de apontar pessoas. Não vou dizer que é o sacristão, que é o Rafael. Quando todo mundo vai embora e fica sozinho aqui arrumando, ele fica meio cismado, né? Qualquer barulhinho, ele fica achando que está... Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não podemos, irmãos e irmãs, reagir assim, porque essa é uma reação típica de pessoas que ainda não são maduras na fé. Estamos como Pedro, antes de levar essa chacoalhada, né? Precisamos entender que a cruz é o lugar que Deus quer que nós estejamos para assim viver na sua graça. Quando a gente se convence dessa realidade, tudo bem, padre, eu já entendi, ser cristão é carregar a cruz, ótimo. Então o que mais? O que é essa cruz? Às vezes pode vir para nós essa dúvida, né? Qual é a minha cruz? Qual é a cruz que eu devo carregar? E a resposta é muito simples, Deus nos fala na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A cruz às vezes vai ser as pessoas que estão na nossa casa, que nos dizem uma palavra, ou nos negam uma palavra, e nos fazem sofrer. Às vezes a minha cruz vai ser o meu marido, que está me fazendo sofrer por determinado assunto, vai ser a minha esposa, vai ser os meus filhos. Às vezes a minha cruz é o meu patrão, que é uma pessoa insuportável, chata, exigente demais. Às vezes a minha cruz vai ser o padre da minha igreja, da minha paróquia, que está insuportável, que só sabe pedir dinheiro, que é chato, sei lá, né? A cruz vem de muitos lugares, mas nós não podemos rejeitá-la, temos que abraçá-la com amor. Porque se nós temos paciência e fortaleza e carregamos a nossa cruz, aí está Jesus nos abençoando. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz. A cruz não é uma coisa mística assim de ter
arrebatos místicos, de ter sonhos perturbadores, no qual eu vou lutar contra o demônio, e vou cortar o rabo do demônio, e puxar o chifre dele. Não, a cruz é o dia a dia, são os problemas, é a doença, é a falta de emprego, é a dificuldade em casa. Essa é a cruz que Cristo quer que nós carreguemos. E se nós reagirmos de maneira sobrenatural, essa cruz vai ser abençoada. E se nós a rejeitamos, esse sofrimento não servirá de nada. A pregação cristã que fala que seguir a Jesus supõe não carregar nada de cruz, que seguir a Jesus é só mar de rosas, é uma pregação falsa, é uma pregação mentirosa. Essa teologia da prosperidade que a gente ouve por aí é falsa, irmãos e irmãs, não é verdadeira. Jesus não promete uma vida fácil para quem quer segui-lo de perto. Por isso, quando a gente ouve esse tipo de pregação, a gente tem que desconfiar. Aceita Jesus na sua vida, meu irmão, venha tomar posse da graça, seja uma pessoa que está entregue a Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Esse tipo de pregação é falso. Jesus não promete isso para ninguém, né? Se você aceitar Jesus, se você devolver o seu dízimo certinho, 10%, entrar na minha conta todo mês, então seus problemas vão acabar. Se você está encalhado, vai conseguir alguém. Se você é careca, vai nascer cabelo. Se você é barrigudo, vai ficar trincado, saradão, parecendo um Vin Diesel. Se você é baixinho, vai crescer. Todos os seus problemas vão ser resolvidos. É só aceitar Jesus, devolver seu dízimo e está tudo certo. Essa pregação é falsa. Isso não existe. Jesus diz justamente o contrário. Quer ser meu amigo íntimo? Quer ser meu discípulo? Quer ser santo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí está o verdadeiro itinerário do cristão, que deve nos levar à felicidade, à paz, porque a cruz de Cristo não é uma cruz de maldição, é uma cruz de bênção, é uma cruz que nos ajuda a ser mais fortes, a nos tornarmos heróis da fé, porque o céu está reservado justamente para os fortes. Os amigos íntimos de Jesus são pessoas, homens e mulheres fortes, valentes, corajosos, que enfrentam as dificuldades, que passam por tribulações e vencem. Não é para gente fraca, mole, reclamona. Não, pessoas assim não alcançam a amizade com Jesus. Quem são os grandes modelos de amigos de Jesus que nós conhecemos? São os santos, homens e mulheres de fé. E a vida dos santos, todos eles, está marcada pelo caminho da cruz. E os santos não só suportavam a cruz, mas eles pediam, imploravam a Jesus que mandasse mais cruz em suas vidas. São José Maria Escrivá, por exemplo, ele fazia uma oração todos os dias, que parece uma loucura, mas ele rezava assim todos os dias: Domine nulla dies sine cruce. Senhor, nenhum dia sem a cruz. Que o Senhor me mande uma cruz todos os dias. Todos os dias eu quero carregar a cruz, porque eu sei que na cruz está a redenção. Se a gente não entra nessa lógica do amor à cruz, vamos achar que os santos eram malucos, né? São Francisco de Assis também fazia a mesma coisa. Ele dizia, olhando para o crucifixo: Senhor, já basta, o Senhor já sofreu o suficiente, desce da cruz e me coloca aí, me prega com esses cravos nessa cruz, porque eu quero te dar um pouco de descanso. E Jesus atendeu a São Francisco, como nós sabemos. Ele recebeu misticamente as chagas de Cristo, sentiu as mesmas dores de Jesus. Por quê? Porque estava profundamente, intimamente unido a Cristo no sacrifício que traz a redenção das almas. Nós entendamos essa mensagem e sejamos então pessoas valentes, que não se afastam da cruz, mas que a abraçam com fé, sabendo que daí virá a glória, o prêmio reservado para os justos.
Louvado seja Jesus Cristo.